Vamos lá, galera. Vamos aqui para mais uma aula nossa de álgebra linear. Essa, na prática, é a aula 4, apesar de ser a terceira síncrona, né? Essa daqui é a aula 4. E hoje são 30. Aí a pergunta é, pessoal, quem é que assistiu a aula 3? Aqui eu postei lá sobre subespaço vetorial. Eu assisti. Beleza. Nessa aula, a gente trabalhou sobre o que é um subespaço. Né? E tem lá uma porrada grande de exercícios. Deve ter uns, sei lá, 8, 9, talvez até mais. Bom, mas, querendo ou não, essa semana é a semana do subespaço. Semana passada foi a semana do espaço, essa é a semana do subespaço. Então a gente vai aprofundar um pouco mais algumas ideias de subespaço. Certo? Bom, só para lembrar o que é um subespaço, né? Para a definição de subespaço. A ideia de subespaço era o seguinte: você pegava um conjunto de vetores chamado V. A gente sabe que sobre determinadas condições e em determinadas operações, esse conjunto V era chamado de espaço vetorial, se ele cumpria 7 axiomas, né? Comutativo, associativo, elemento neutro da soma, elemento oposto, distributividade de escalares, distributividade de vetores e o elemento neutro do produto. Supridas essas 7 necessidades, né, satisfeitos esses 7 axiomas, ele era chamado de espaço vetorial. Agora imagine que eu pegue apenas um pedaço dele. Eu chamo esse pedaço de W. Se o W, que é um pedaço, né, W contido em V, se o W satisfizer todas as propriedades de espaço vetorial, então ele também será um espaço vetorial, claramente. Só que ele será um espaço contido em outro espaço. Portanto, ele será considerado subespaço. Então, o subespaço vetorial é um subconjunto do espaço vetorial que ainda assim cumpre os 7 axiomas de espaço vetorial. Então, subespaço é um espaço, né, que está no interior de outro. E ainda tem uma maneira melhor de você definir isso para evitar ter que verificar todos os axiomas de novo. Que é a seguinte: seja V um espaço que tem uma operação de soma e uma operação de produto. Quando eu escrevo isso daqui, eu estou considerando um conjunto V, onde existe uma operação de soma e uma operação de produto, né? E digo que isso é um espaço vetorial. Então, suponha que o V já seja espaço vetorial. Você já verificou os axiomas e deu tudo certo. Então, diremos que W contido em V ele é um subespaço se o W não for vazio e satisfizer. Primeira condição, o zero tem que estar no W. Segunda condição, se o vetor U e o vetor V pertencem a W, então a soma entre eles, U mais V, V mais U, né, tanto faz, tem que pertencer a W. E se U pertence a W e alfa pertence aos reais, então alfa U pertence a W. Se essas três coisas ocorrerem, então ele vai ser dito um subespaço vetorial. Então, na prática, para verificar se um conjunto é ou não é subespaço, você não precisa verificar as 7, você só precisa verificar essas 3. Ok? Ocorrido isso, é o suficiente para você chamar o espaço, o conjunto de subespaço.
E ainda tem outra condição, pessoal. Na verdade, essas duas condições aqui, elas podem ser substituídas por outra condição. Que é essa daqui, ó. Vou chamar de definição estrelinha. Então, vou colocar assim, nas condições anteriores, zero pertence a W, e essa nova condição aqui, ela vai pegar essas duas e transformar em uma condição só. Então, se U e V pertencem a W e alfa pertence aos reais, então U mais alfa V pertence a W. Ou seja, eu criei uma única que representa as duas anteriores. Certo? Então, um, um subconjunto de um espaço vetorial será considerado subespaço se ele possuir o zero e se a soma de um vetor com o múltiplo do outro estiver naquele espaço. Tranquilo? Aí nessa aula de subespaço, que eu espero que todos vocês tenham assistido, eu faço vários exercícios, né? Faço com matrizes, com polinômios, com derivadas, com planos, faço com vetores formados por PAs, por PGs, então tem um escopo de exercícios muito grandes. Agora eu vou fazer outros exercícios também com a mesma pegada. Mas sempre tendo em mente que para eu provar que um conjunto é um subespaço, eu tenho que provar ou essas três aqui, ou essas duas. Então, para eu provar que um conjunto é um subespaço, eu preciso necessariamente realizar isso daí. Então, vamos fazer aí o primeiro exercício. Exercício 1. Prove que W igual ao AX mais BY mais CZ mais DW é igual a zero, com esses A, B, C e D pertencentes aos reais, é um subespaço do R4. No vídeo eu faço os subespaços do R3, né? Agora eu vou fazer aqui os subespaços do R4. Na lista de vocês tem algo parecido com isso. Não sei se vocês já chegaram a olhar seriamente a lista. Tem uma que fala só sobre planos. As retas do R2, os planos do R3, os planos do R4. E depois tem uma questão lá que pergunta sobre se existe alguma forma de estender isso para Rn. Então vamos provar que isso daqui é verdade. Primeira coisa, gente. Eu tenho que provar que o zero pertence a esse conjunto. Gente, quem é o zero do R4? Quem é o zero, o vetor zero, né? O elemento zero do R4? O R4 são os caras que têm 4 coordenadas, né? Então são 0, 0, 0 e 0. Tudo bem? Será que esse camarada satisfaz esse problema aqui? Se eu substituir x, y, z e w por 0, 0, 0, 0, aqui ainda vai dar 0? Vamos lá. 0 vezes A, mais 0 vezes B, mais 0 vezes C, mais 0 vezes D. Isso daqui vai dar o quê, no final das contas? 0 mais 0 mais 0 mais 0, que dá 0, que é esse 0 daqui. Então, aqui deu certo. Beleza? Segunda verificação.
eu tenho que pegar dois elementos dentro desse conjunto, somar e verificar se o resultado da soma deu ou não deu dentro do conjunto. Então, eu vou pegar aqui o elemento U do W. Se eu chamo o U, gente, ó, de x1, y1, z1 e w1, então dizer que ele pertence ao W significa que eu posso jogar as coordenadas dele nessa equação, correto? Então ficaria A x1 mais B y1 mais C z1 mais D w1 igual a zero. Só um segundo, gente. Pronto, então isso daí é verdade, ok? Isso quando eu digo que V pertence a W, então isso ocorre. Agora se eu pego o outro vetor V, digamos que ele pertence a W. Se o vetor V, pessoal, ele for um vetor de coordenadas x2, y2, z2 e w2, dizer que ele pertence a W é dizer que eu posso, de novo, jogar as coordenadas de V na equação desse plano do R4. Então, isso daqui vai ser quem? Vai ser o AX2 mais BY2 mais C Z2 mais D W2, isso igual a zero, correto? Agora, para fazer o teste 2, eu tenho que pegar o vetor U e somar com o vetor V. O vetor U tem essa característica aqui, né? Quem é o vetor U mais V? Ele vai ser o x1 mais o x2. Vai ser o x1 mais x2. y1 mais y2. z1 mais z2. w1 mais w2. Correto? Será que esse vetor, quando jogado nesse espaço, ele também dá zero? Essa é a pergunta. Será que o vetor U mais V, que tem essa cara, né, que é a soma das coordenadas de cada um dos vetores, será que quando essas coordenadas forem substituídas nessa expressão, será que isso também vai dar zero? Se der, ele está no subespaço. Se não der, ele não está no subespaço. Então vamos lá. Vamos pegar essas coordenadas aqui e jogar no subespaço. Então vai ficar o A multiplicando os camaradas de x, que são x1 mais x2. O B com os camaradas de y, y1 mais y2. O C com os camaradas do Z, z1 mais z2. E o D com os camaradas de W, que são W1 mais W2. Eu ainda não tenho como garantir que isso vai dar zero. Eu tenho que justamente garantir que isso é zero, e não admitir que isso é zero. Aplicando a distributiva, aqui vai dar AX1, X2, AX1, AX2, no próximo, distribuindo B, dá BY1 mais BY2, distribuindo C, dá CZ1 mais CZ2, distribuindo D, dá DW1 mais DW2. E aí, pessoal, eu posso pegar isso daqui e só quem for índice 1 eu posso colocar junto. Coloco o AX1 com o BY1 com o CZ1 com o DW1. Coloquei todo mundo que é 1 junto. E agora colocando todo mundo que é 2 junto. AX2, BY2, CZ2,
dw2. Tranquilo? Aqui, ó, ax1, by1, cz1, dw1. Por hipótese, como ele já veio lá do subespaço, isso necessariamente é zero. Isso daqui dá zero, mais. E nesse outro, ax2, by2, cz2 e dw2. Como ele também veio lá do conjunto W, ele também dá zero. E zero mais zero é zero. Qual é a conclusão que eu tiro disso daqui? Que o vetor U somado com o vetor V, como no frigir dos ovos deu zero, ele pertence ao conjunto W. Já que quando as suas coordenadas são substituídas no conjunto, ele satisfaz a condição do conjunto. Beleza? Então a condição 2 está satisfeita. E a última é a condição 3. É aquela condição lá que diz que o alfa U ou alfa V tem que pertencer a W. A gente já viu no item anterior que como o U pertence a W, então lá o AX1 mais BY1 mais CZ1 mais DW1, isso dá necessariamente zero, correto? Gente, quem é o alfa U? O alfa U é quando todas as coordenadas do vetor U ficam multiplicadas por alfa, correto? Então, o alfa 1 vai ser alfa x1, alfa y1, alfa z1, alfa w1. Agora, será que se eu pegar essas coordenadas novas e substituir no plano, será que isso vai dar zero? Será que se eu pegar essas coordenadas aqui e substituir no plano que é dado no problema, será que isso necessariamente dá zero? Se der, ele pertence ao subespaço. Se não der, ele não pertence. Então, bora fazer a conta lá. O A vai pegar o alfa x1, o B, o alfa y1, o C, o alfa z1 e o D, o alfa w1. Só que aqui, pessoal, como todas essas parcelas têm alfa, eu posso colocar o alfa em evidência, correto? E aí escrever alfa, que multiplica. Aí, tirando os alfas, vai ficar ax1, by1, cz1, dw1. Isso daqui vai ficar alfa vezes. E aqui, o ax1, by1, cz1, dw1, como ele é um elemento já dado do espaço W, ele necessariamente dá zero. Então, alfa e toda essa expressão dentro do parêntese dá zero. E alfa vezes zero é zero. Então, realmente, as coordenadas do vetor alfa U satisfizeram a condição do subespaço que é da zero. Conclusão. Se todas as três foram satisfeitas, se o zero pertence à origem, aliás, perdão, se o zero pertence ao subespaço, se a soma pertence ao subespaço e se o produto escalar pertence ao subespaço, então, de fato, W, do jeito que está dado aqui, do jeito que está posto, é um subespaço do R4. Então, todos os planos do R4 que passam pela origem são subespaços do próprio R4. Dúvida, gente, sobre esse nosso primeiro resultado? Tá tranquilo. Pronto, galera. Então, esse daqui foi o nosso primeiro exercício, né? Continuando. Exercício 2.
prove que o conjunto das matrizes antissimétricas é um subespaço vetorial. Pessoal, vamos lembrar, na aula 3, eu falei o que é o conjunto das matrizes simétricas, né? Que são as matrizes que são iguais à sua transposta. As matrizes antissimétricas têm essa característica aqui. A sua matriz transposta não é igual a ela, e sim a menos ela. Então, isso daqui significa ser antissimétrica. Ok? Isso é uma matriz antissimétrica. Então, eu preciso provar que o espaço formado por matrizes antissimétricas é um subespaço vetorial. Ou seja, satisfaz aquelas três condições. Ok? Então, primeira condição, eu tenho que provar que o zero pertence a esse espaço. Ou seja, será que a matriz nula, que é a matriz formada apenas por zeros, é antissimétrica? Será que a transposta dela dá menos ela? Bom, gente, ó, quem é a transposta da matriz formada somente por zeros? Lembre que a transposta, ela muda as linhas pelas colunas, correto? Então, quando eu calculo a matriz transposta, quando eu escrevo a matriz transposta, todos os elementos que estavam na linha passam a ser a coluna. Ou seja, se a matriz é toda formada por zeros, eu só estou mudando os zeros de lugar. E as linhas e as colunas continuam as mesmas, porque são os mesmos valores, é todo mundo zero. Então, a transposta da matriz zero é a própria matriz zero. E a grande sacada é o seguinte, a matriz zero é a mesma matriz menos zero. Já que zero não tem sinal, tanto faz eu admiti-lo positivo ou negativo, fica zero do mesmo jeito. Concordam com isso daí? Que eu posso admitir que a matriz zero é a mesma matriz menos zero? Porque se eu só admito isso, ela não vai ser antissimétrica, né? Ela vai ser simétrica. Mas se eu admito que o zero e menos zero são equivalentes, então a minha conclusão daqui é que a transposta da matriz zero é a matriz menos zero. Então, de fato, ela é antissimétrica. Então, ela pertence ao conjunto. Tranquilo, gente? Tranquilo. Essa era a sacada que deixava o negócio delicado. É porque a única matriz que é igual à sua oposta é a matriz nula. Né? Segunda, será que quando eu pego duas matrizes A e B e somo, será que elas pertencem ao espaço? Eu sempre vou deixar isso daqui na forma de pergunta. Então, ó, se a matriz A ela pertence a W, a característica que ela tem é que a transposta dela é menos ela. Se a matriz B pertence a W, a característica dela é que a transposta dela é menos ela. Então vamos ver. Será que quando eu pego A mais B e taco transposta, ou seja, será que a soma da transposta, isso vai bater aonde? Alguém lembra dessa propriedade aqui de matrizes? Se eu pegar a matriz A e somo com a matriz B e taco transposta, isso daqui pode ser reescrito como? A mais B transposto pode ser reescrito como? Rapaz, nem no ensino médio eu cheguei a ver isso aí. Isso vai ser A transposto mais B transposto. É como se distribuísse aqui. Por hipótese, quem é A transposto? A transposto
é menos A. Por hipótese, quem é B transposto? Menos B. Então, isso dá menos A menos B. Como ambas estão negativas, gente, se de repente eu coloco o sinal de negativo em evidência, fica menos A mais B. Conclusão. Quando eu pego a matriz A mais B e taco-lhe uma transposta, o resultado é menos ela mesma. E isso é uma característica de antissimetria, né? Então, A mais B é antissimétrica, porque quando eu pego A mais B e taco transposta, a única diferença é que ela fica negativa. Então, realmente, essa característica aqui deu certo. Ó. A mais B pertence ao espaço W, porque todo elemento do espaço, quando você está com a transposta, ele só muda de sinal. Beleza? Então, de fato, isso é verdade. E a terceira, será que se eu pego um número alfa e multiplico pelo A, pela matriz A, será que isso daqui vai dar no conjunto W? Vai dar no conjunto das antissimétricas? O que é que a gente sabe? O A, por hipótese, ele pertence a W. Se ele pertence a W, significa que a transposta do A dá menos A. Aí o que é que acontece se eu multiplico ambos os lados dessa equação por alfa? Vai ficar alfa A transposto igual a menos alfa A, correto? Só que alfa, pessoal, é um número. E um número é igual ao seu transposto, porque número é número, né? Número nem sofre transposta. Se ele não sofre transposta, significa que ele é invariante, ou seja, nada ocorre sobre ele, nada acontece com ele se isso acontecer. Então, esse alfa é a mesma coisa que alfa transposto, vezes A transposto, igual a menos alfa A. E, pessoal, ó, se eu tenho alfa transposto A transposto, meio que se eu colocar esse transposto em evidência, vai ficar assim, ó, alfa A transposto, igual a menos alfa A. Isso daqui é uma característica de antissimetria? É, porque eu pego o alfa A, tá com uma transposta. Qual é a única diferença que ele sofreu? O alfa A trocou de sinal. Então, alfa A transposto é a mesma coisa que alfa A. Então, realmente, qualquer múltiplo de uma matriz transposta também é transposto. Aliás, qualquer múltiplo de uma matriz antissimétrica também é antissimétrica. Bom, se já foi satisfeito o 1, o 2 e o 3, então, nessas condições, eu posso garantir que o subconjunto das matrizes antissimétricas é um subespaço vetorial. Dúvida, gente? Tá tranquilo. Beleza. Exercício 3. Prove que esse conjunto aqui, ó, das funções f, da reta na reta, tal que a integral de a até b de f de x dx é zero, é um subespaço vetorial. Ou seja, o conjunto de todas as funções cuja integral definida dá zero.
Prove que isso daí é um subespaço. Dez e 16, né, pessoal? Quase tendendo ao horário do almoço, né? Lanchinho, almoço. Seria uma pena se alguém passasse com um pedaço de bolo de cenoura por vocês. Ops, alguém passou. Bom, vamos provar que isso daqui de fato é verdade. Primeira coisa que eu tenho que pensar. Será que a função zero pertence a W? Será que uma função que é sempre zero, a sua integral também é zero? Vamos testar. Integral de A até B da função zero dx. Vamos ver se realmente essa integral é zero. Pessoal, zero é uma constante, não é isso? Então ela sai da integral. Então isso daqui fica zero, que multiplica a integral de A até B de dx. A gente sabe que a integral de dx é x, correto, gente? Então isso daqui vai dar zero vezes x, e pelo teorema fundamental do cálculo, isso daqui é aplicado de A até B. Tá certo, Eurico, eu te dou bolo. Eu mando tu ficar me esperando num canto e não apareço. Ele disse que era bolo, não disse que era bolo de cenoura, não disse nada disso. O Eurico pediu um bolo. Já dei aqui as coordenadas para que ele leve um bolo. É só ele ficar esperando alguém que não vai. Por definição, teria dado um bolo para o Eurico. Então, isso daqui vai dar zero vezes... E aqui, gente, pelo teorema fundamental do cálculo, primeiro eu substituo x por b, depois eu substituo x por a, correto? Então, isso daqui vai ficar b menos a. E zero que multiplica b menos a, dá zero. Conclusão, quando a função é o zero, a integral definida dela é zero. Tranquilo, gente? Então, com isso, está satisfeito a primeira condição. De fato, o zero pertence a esse subespaço. Agora vamos para o próximo. Vamos nos perguntar se a soma também pertence ao subespaço. Então, eu vou pegar duas funções, uma função f e uma função g, vou pegá-las no espaço. Pegar uma função f naquele conjunto significa dizer que a integral dela dá zero. E se eu pego uma função g também naquele intervalo, naquele conjunto, perdão, significa que a integral da g também dá zero. Então, se eu pego duas funções naquele conjunto, a integral sobre elas dá zero, certo? Aí a minha pergunta é, será que a função criada pela soma f mais g também vai estar lá? Será que a integral dessa soma também vai dar zero? Aí a gente testa. Vamos fazer a integral de a até b, não mais de f e não mais de g, e sim de f mais g. Gente, isso daqui eu tenho uma integral da soma, correto? E nós sabemos que a integral da soma é a soma das integrais. Então, a integral de f mais g, eu posso escrever pelas propriedades de integral como sendo a integral da f somada à integral da g. Certo, gente? Só que, por hipótese, quanto é a integral da f? A integral da f é zero. Então, isso daqui vai ficar zero mais... E aqui? É a integral da g? Também é zero. Isso aqui vai me dar zero mais zero, que é zero. Então, de fato, a integral da soma também dá zero. Então, a soma pertence ao espaço. O zero pertence ao espaço, a soma pertence ao espaço. Para que eu tenha a certeza que isso de fato dá um subespaço, basta eu me perguntar se alfa vezes f também vai dar no espaço. Ou seja, se a integral de alfa f
dá no espaço. Dá zero, né? Então, vamos ver aqui quem é a integral de A até B do meu candidato, que é o alfa F. Será que isso vai dar zero? Bom, o alfa, pessoal, é uma constante. E a gente sabe que constantes saem da integral. Então, o alfa sai da integral, fica alfa vezes a integral de A até B de f de x dx. Então, isso daqui vai me dar alfa vezes, e por hipótese, quem é a integral de A até B de f de x dx? Integral de A até B de f de x dx é zero. Então, isso daqui vai me dar alfa vezes zero. E alfa vezes zero realmente é zero. Se as três condições foram satisfeitas, então, de fato, esse espaço onde as integrais se anulam realmente é um subespaço vetorial, que foram cumpridos os três axiomas. Dúvida, gente, nesse problema? Sobre o espaço das funções que anulam as suas integrais? Bom. Próximo exercício. Prove que o espaço das funções periódicas de período P pertencente aos reais é um subespaço vetorial. Prove que o espaço das funções periódicas é um subespaço vetorial. Todo mundo lembra aí o que é uma função periódica de período P? O que é uma função periódica, gente? Uma função periódica de período P é uma função que tem esse comportamento aqui, ó, que f de x mais p dá o próprio f de x para todo x pertencente ao domínio da função. É isso que eu chamo de função periódica. Ou seja, é aquela função que, por exemplo, você calcula o f de 1, aí depois calcula o f de 4, deu o mesmo resultado. Depois o f de 7, deu o mesmo resultado. Depois o f de 10, deu o mesmo resultado. E assim por diante. Ou seja, se você aumenta de 3 em 3 o domínio, o resultado dá sempre o mesmo. Então você diz que ela é periódica, porque os valores se repetem, e você diz que o período é 3, porque a cada 3 unidades que você acrescenta, o valor se repete. Então, por exemplo, a função seno é uma função periódica, e o período dela é 2π. Porque o seno de x tem o mesmo valor do seno de x mais 2π, do que o seno de x mais 4π, do que o seno de x mais 6π. Ou seja, a cada 2π que eu somo ao domínio, a função repete seus valores. Porque o 2π é justamente o tamanho da volta do ciclo trigonométrico, né? Ou seja, a cada volta do ciclo trigonométrico que eu dou, a função repete os seus valores. Tranquilo? Ficou aí claro, gente, qual é a ideia de função periódica? É aquela função que quando você pega um elemento e soma um certo incremento nele, nada muda. Então, eu posso somar P da mesma coisa. Se eu somo 2P, dá a mesma coisa. 3P dá a mesma coisa. Ou seja, se eu sempre somo P unidades ao domínio, os valores sempre vão se repetindo. Será que funções que têm essa característica formam um subespaço vetorial?
Ou seja, será que elas satisfazem os 3 axiomas necessários? Então, a primeira pergunta é, será que a função zero, ela está nesse conjunto W? Gente, ó, a função zero é a função assim, né? Zero de x igual a zero. Ou seja, ela é sempre zero. Independente do valor do domínio, ela sempre se anula. Então, ó, se a função zero de x é zero, quanto é que dá a função aplicada a x mais p? Se a função f de x é sempre zero para todo x, então essa função aplicada a x mais p dá quanto? Ela dá zero também, porque ela dá zero independente do valor que você atribua a ela. Então, a função identicamente nula, independente de ser calculada no ponto x ou no ponto x mais p, ela dá sempre zero. Então, o zero realmente pertence a esse conjunto. Segunda característica. Digamos que eu pegue uma função f e uma função g, ambas pertencentes a esse conjunto. Se a f é periódica, então f de x mais p é x. F de x, perdão. Se a g também é periódica, então g de x mais p é g de x. Porque ambas foram consideradas periódicas, ambas estão nesse conjunto. Será que a soma delas também é periódica? Então, quem é que seria f mais g aplicado ao ponto x mais p? Seria a soma da f de x mais p somada com a g de x mais p. Agora, quem é f de x mais p, por hipótese? F de x mais p é f de x, já que ela é periódica. E quem é g de x mais p? Por hipótese, é g de x. E f de x mais g de x é a própria f mais g de x. Ou seja, a soma em x mais p dá o mesmo resultado que a soma em somente x. Então, ela é periódica, porque mesmo que eu tenha acrescentado p, o valor dela não mudou. Então, ela realmente satisfaz esse axioma. Né? A condição 3, a condição 2, perdão. E, por fim, a gente tem que testar a condição 3. Será que um múltiplo de uma função periódica permanece periódico? Terceira. Será que se eu pegar uma alfa f, será que ela também vai pertencer a W? Será que um múltiplo de uma função periódica se mantém periódica? Vamos lá. Vamos calcular o x mais p dela. Alfa f de x mais p. Então, isso daqui vai dar alfa, né, gente? Que é uma constante. Então, ela não recebe período, porque ela não é função. Então, isso daqui vai ser alfa
da f de x mais p. Só que f de x mais p é a própria f de x. Então, isso dá alfa vezes f de x. E alfa de f de x, a gente pode escrever alfa f de x. Então, a alfa f aplicada a x mais p dá a própria alfa f aplicada a x. Então, ela também é periódica, porque por mais que eu aplique p, o resultado dela não muda. Bom, com as três condições satisfeitas, então o espaço formado pelas funções periódicas, aquelas funções que ficam dando voltas em torno do P, também é um subespaço. Já que ela tem o zero, ela é fechada para a soma e é fechada para o produto com o escalar. Ou seja, ela satisfaz as três características. E a galera, deu para entender essa daí? Show. Depois aqui outro problema. Já fez muitos problemas desse na aula passada, ficaram inclusive poucos para a gente fazer. Então, qual é o exercício agora? O exercício 3, 4, me perdi aqui. Exercício 5, né? Exercício 5. Prove que esse conjunto aqui, W, que é o conjunto das matrizes, sei lá, 3 por 3, tal que A é invertível, não é um subespaço. Bom, para eu provar aqui. Oi? Essa questão é bem parecida com aquela do vídeo, né? Isso. Aquela última. E aí, gente? Como é que eu provo que ela não é um subespaço? Para ela não ser um subespaço, ela não tem que cumprir alguma das condições. Então, ou ela não tem o zero, ou a soma de invertíveis não dá invertível, ou o produto de um número com um invertível não dá invertível. Então, alguma ou algumas dessas condições não devem ser cumpridas. E aí, pessoal, me diga uma coisa. Me dê uma condição para que uma matriz seja invertível, ou seja, que ela possua inversa. Será que todas as matrizes são invertíveis? Ou seja, qualquer matriz que eu lhe dou, você é capaz de descobrir quem é a inversa dela? Nem todas, o determinante tem que ser zero. Boa. O determinante tem que ser diferente de zero. Uma matriz ela tem inversa se somente se o seu determinante for diferente de zero. Aí eu pergunto, será que toda matriz no M33 tem determinante diferente de zero?
primeira que coisa que não. a gente... Exatamente, ó. A primeira condição que a gente tem é o seguinte: será que o zero pertence ao meu espaço? Será que a matriz nula pertence ao espaço das matrizes invertíveis? Para estar no meu espaço, o determinante tem que ser diferente de zero, correto? Qual é o determinante da matriz nula? Zero. Então, ó, note que o determinante da matriz zero é zero. Logo, a matriz zero não tem inversa. E se ela não tem inversa, e portanto, se ela não tem inversa, o zero não pode pertencer ao W, porque o W é justamente o espaço formado por inversas. Se o W tem determinante zero, o W não tem. Se o zero tem determinante zero, então o zero não tem inversa. E se ele não tem inversa, ele não pode pertencer ao W. Ou seja, a primeira condição já não é satisfeita. Se a primeira condição não é satisfeita, nem perca o tempo olhando para as outras. Porque ele só será subespaço se ele satisfizer as três. Se uma não for satisfeita, as outras não interferem. Logo, W, né, W não é subespaço. Dúvida, gente, nesse problema? Dúvida, gente? Dúvida. Explicar a questão de novo, Alex. Beleza. Cara, a gente tem um subconjunto W de matrizes 3 por 3, ou seja, de 3 linhas por 3 colunas, onde nesse espaço estão apenas as matrizes invertíveis, ou seja, matrizes que possuem inversa. A gente sabe que para que uma matriz tenha inversa, o determinante dela não pode ser zero. Matrizes que têm inversa têm determinante diferente de zero, beleza? Para eu testar se isso daqui é um subespaço, eu tenho que testar aquelas três condições. Se o zero pertence, se a soma pertence e se o produto por um escalar pertence. Se uma delas não der certo, acabou. Então, a primeira coisa que eu vou testar aqui é o seguinte: a matriz nula pertence ao conjunto que eu estou estipulando, que eu estou estudando? A matriz identicamente nula. Será que ela pertence ao espaço das invertíveis? A matriz nula, ela só vai fazer parte desse espaço se o determinante dela for diferente de zero. Só que a gente sabe que o determinante da matriz nula é zero. E se o determinante de uma matriz é zero, você pode afirmar que ela não tem inversa. E se ela não tem inversa, ela não pode participar do meu espaço. Porque o meu espaço aqui, que eu estou idealizando, é um espaço apenas formado por matrizes inversas. Então, o zero não pertence ao meu conjunto. E se o zero não pertence, obviamente o meu W não pode ser um subespaço, porque todo subespaço tem zeros. E esse meu subespaço não tem. Então, como o primeiro axioma já não foi satisfeito, você já pode concluir, sem precisar testar os outros, que o W não é um subespaço do M3 por 3. Tranquilo? Beleza? À frente. Exercício 6. Prove que se W1 e W2 são subespaços, então W1
interseção com W2 é subespaço. Traduzindo, se você tem dois subespaços e faz a interseção entre eles, então o resultado obtido também é um subespaço. Faz sentido, né? Tu tem um camarada que tem zero, que preserva a soma e preserva o produto. Tu tem outro cara que também tem zero, que também preserva a soma e também preserva o produto. Aí tu faz a interseção entre eles. Ou seja, pega o que esses dois camaradas têm em comum e cria um novo conjunto com a galera que é comum aos dois subespaços. É de se esperar que esses camaradas que são comuns aos dois subespaços também gerem um subespaço. Mas assim, intuitivamente faz sentido, né? Agora, será que isso funciona no algebrismo da coisa? Prova. Então, ó, W1, por hipóteses, é subespaço. Com isso, o que é que eu posso falar sobre ele? O zero pertence a ele. A soma de dois vetores pertence a ele. E o produto de um vetor por um número pertence a ele, correto? O fato dele ser subespaço me dá a garantia disso. Por hipóteses, o W2 também é subespaço. Que garantias eu tenho com respeito a isso? O zero pertence ao W2, já que ele é subespaço. A soma de dois caras também pertence a ele. E um múltiplo dele também pertence a ele. Correto, gente? Se W1 é subespaço, essas três condições são satisfeitas. Se o W2 também é subespaço, as três condições são satisfeitas. Agora, será que na interseção entre eles? Será que quando eu pego W1 interseção com W2, as três condições são satisfeitas? Vamos lá. W1 interseção com W2 tem zero? Ó, o W1 tem. Porque o zero está no W1. O zero está no W2. Então, o zero está simultaneamente nos dois. Se ele está nos dois conjuntos, ele está na sua interseção. Então, ó, como 0 pertence a W1 e 0 pertence a W2, então, o 0 pertence à interseção entre eles. Porque a interseção é o que eles têm em comum. E os dois têm em comum 0. Outra coisa que eu posso garantir, como U mais V está em W1, e, por essa condição aqui de baixo, U mais V está em W2, então, U mais V está na interseção, né? Porque se esse vetor está no W1 e está no W2, está simultaneamente nos dois. Então, está no W1, interseção com W2. Correto? E, por fim, como o alfa U está no W1 e o alfa U também está no W2, isso me faz concluir que o alfa U está no W1, interseção com W2. Então, a interseção tem 0,
A interseção tem uma soma preservada e a interseção tem os múltiplos. Logo, W1 interseção com W2 é um subespaço, porque satisfaz as três características. Então, se eu tenho dois subespaços e faço uma interseção entre eles, o conjunto obtido pela interseção também será um subespaço. Então, a interseção entre subespaços também é um subespaço. Dúvida, gente? Aí agora a pergunta é a seguinte. Se a interseção dá subespaços, será que a união necessariamente dá subespaços? Porque normalmente quando a gente pergunta uma coisa sobre a interseção, é natural perguntar sobre a união, né? Será que a união de subespaços dá um subespaço? Penso que não. É verdade, não dá. Mas é muito difícil provar isso de uma maneira genérica. Normalmente a gente pega um exemplo onde não dá certo. Então, exercício 7. Prove que se U é o conjunto dos pontos do R2, x, y, pertencente aos R2, tá ok. X mais y é zero. E W é o conjunto dos pontos do R2. Tá ok. X menos y é zero. São subespaços, mas união com W não é. Então é possível você pegar dois subespaços, fazer a união entre eles e o resultado não dar um subespaço. Então, a interseção de dois subespaços é sempre um subespaço. Agora, a união entre subespaços não precisa dar subespaço. E aí? Ó, eu vou pegar, gente, como contra-exemplo, isso daqui, ó. Eu vou pegar um vetor U formado pelo 1 e pelo 1. Ele pertence a algum desses dois subespaços? É como se o x dele fosse 1 e o y dele também fosse 1, correto? Ele pertence a algum desses dois subespaços dado no problema? Pertence a qual? Ao U ou ao W? Não, os dois não. Observe que no U, pertence ao U os pontos, ou vetores, né? Cuja soma dá zero. E ao W, cuja diferença dá zero. Aqui eu tenho o 1, 1. Ele vai pertencer ao U ou ao W? W, né? Ao W. Porque o W diz que a diferença dá zero. Então, esse camarada, ele pertence ao W, pois
1 menos 1, que é a diferença de x com y, dá 0. Agora eu vou pegar aqui o vetor v. Vou te dar o 1 menos 1. Ele vai pertencer a quem? Ao v ou ao w? Ao v. Por quê? Esse é ao v, pois quando eu pego o 1 e somo com menos 1, o resultado é 0. Então, aqui, a soma de um camarada com o outro dá 0. Pessoal, ó, agora é o seguinte. O U, eu vou dizer para vocês que ele pertence à união entre V e W. Porque para um camarada pertencer à união, ele não precisa pertencer aos dois. Quem pertence aos dois é a interseção. Para pertencer à união, basta que ele pertença a um deles. Como o U pertence ao W, então o U pertence à união. Correto? E o V, ele também pertence à união. Porque o vetor V, ele pertence ao conjunto V, e se ele pertence a um dos conjuntos, ele pertence à união. Ele não precisa pertencer aos dois. Para pertencer à união, basta pertencer a um deles. Tranquilo? Tranquilo. Bom, então o U está na união. O V está na união. Se esse camarada for um subespaço, se dois caras estão no conjunto, a soma deles também tem que dar, né? Então vamos fazer U mais V, que é o teste do segundo axioma, né? Quem é U mais V? O U é o vetor 1, 1, o V é o 1 menos 1, e essa soma vai dar o quê? 1 e 1 é 2, 1 e menos 1 é 0. Isso daqui dá o vetor 2 e 0. Esse vetor, ele está no U? Lembre que para um vetor estar no U, a soma das suas coordenadas tem que dar 0. Esse vetor está no U? Não. Não. Será que ele está no V? Não. Não, porque para estar no V, a diferença de suas coordenadas tem que dar 0. Uma menos a outra tem que dar 0. E aqui também não dá 0, né? Então, esse vetor, ele nem está no U, nem está no W. Se ele não está nem em um, nem em outro, ele não pode estar na união. Porque para estar na união, tem que estar em pelo menos um dos dois. E o seu não está em nenhum dos dois. Então, o U não pertence ao U, pois a soma dos valores, né, dá 2 e não 0, como o problema queria. O V, aliás, o U, perdão. Deixa eu escrever isso aqui direito. U mais V, né, ele não pertence ao U, pois a soma das suas coordenadas, né, que é a coordenada 2 mais a coordenada 0, dá 2, e para estar no U tinha que dar 0. E 2 é diferente de 0. O U mais V também não pertence ao W. Porque para pertencer ao W, a diferença tem que dar 0. Pois a diferença, né, que agora é 2 menos 0, dá 2, que é diferente de 0. Então, se o meu vetor nem está no U, nem está no V, então a minha soma U mais V não pertence à união. A U, união com W. Se a soma não pertence à união, não pode ter subespaço. Já que a segunda condição de subespaço é que a soma esteja no conjunto. E no seu caso, a soma não está. A soma está fora do conjunto. Portanto,
U união com W não é subespaço. Né? Segue que U união com W não é subespaço, porque não satisfaz o axioma da soma. Deu para entender, gente, essa construção aí? Isso geometricamente é legal, porque cada conjunto desse é uma reta, né? Então, é como se você imaginasse geometricamente isso daqui. Quando você coloca x mais y igual a zero, essa é a famosa bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, é isso daqui, ó. Perdão, bissetriz dos quadrantes pares. Essa retinha aqui, ó, é a reta x mais y igual a zero. Então, é como se fosse o conjunto U. A outra é essa daqui, ó. Se vocês usarem um pouquinho de geometria analítica e desenharem os conjuntos. Então, esse daqui, ó, seria o subespaço W. Esse daqui seria o subespaço W. Esse daqui seria o subespaço U. A união entre eles deveria pegar todo mundo. Mas não pega. Porque esse vetorzinho aqui, ó, que foi o que eu encontrei, o 2, 0, que é esse camarada aqui, ó, nem é abarcado pelo conjunto U, nem é abarcado pelo vetor W, pelo conjunto W. Então, esse cara aqui é incapaz de ser alcançado. Então, você não consegue encontrar todo mundo. Tranquilo, gente? Pronto. Vamos seletivar a página. Agora vamos definir o seguinte. Vamos definir aqui o que é uma soma de subespaços. Então, dados U e W subespaços, então, o conjunto U mais W é a soma de todos os vetores U mais todos os vetores W, onde o vetor U pertence ao subespaço U e o vetorzinho W pertence ao subespaço W. Então, eu vou chamar de soma de subespaços um conjunto formado pela soma de vetores, em que um dos vetores sempre vem do conjunto U e outro vetor vem sempre do conjunto W. Então, a esse conjunto eu vou chamar de conjunto de subespaços. Ok, gente? Isso daí é que eu vou chamar de soma de subespaços. Exercício. Dados o U, como sendo o conjunto dos x e y, pertence aos R2. Tá o quê? X mais y é zero. E W, o conjunto do x e y pertencente ao R2. Tá o quê? X menos y é zero.
prove que o próprio R2 é formado pela soma do U com W. Ou seja, todos os vetores do R2 são, na verdade, uma soma de um vetor desse conjunto com uma soma do vetor desse conjunto. Ou seja, se eu volto aqui para aquele meu desenho anterior, esse é um subespaço, essa reta é um subespaço, essa reta é outro subespaço. A união entre eles não consegue dar um subespaço, mas a soma deles dá um subespaço. Ou seja, geometricamente, eu posso mudar o sistema de coordenadas. Se eu não quiser mais um sistema de coordenadas com os eixos x e y, eu posso criar um novo sistema de eixos, o IW, e ele também vai criar todo o R2 de novo. Então, eu posso fazer uma mudança de sistema de coordenadas. Isso daqui a gente vê em cálculo, né? É porque todos vocês aqui estão em cálculos muito distintos, né? O Eurico, a Islândia, o Romário e a Leia estão no cálculo 2, tu já terminou os cálculos, né, Marcos? Mas quando você vai lá para falar de inversão de integrais, você muda o sistema de coordenadas. Quando você vai fazer a conversão das coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Ou quando você vai usar para resolver integrais múltiplas, coordenadas esféricas ou cilíndricas. Querendo ou não, você está mudando o sistema de coordenadas. E essa mudança só é possível porque, se observados como espaços vetoriais, as escolhas que a gente faz, quando somadas, preservam o espaço. Então, se eu estou aqui, por exemplo, trabalhando no R2, e estou trabalhando com o sistema x e y, e eu não quero mais trabalhar com o sistema ortogonal x e y, quero trabalhar com um novo sistema, U, W, se U e W ainda forem capazes de formar o R2, tudo que eu sou capaz de fazer no sistema XY, eu serei capaz de fazer no sistema UW. Então, mudei o meu sistema de coordenadas a ponto de conseguir, né, resolver o meu problema em outro sistema de coordenadas. E aí, com isso, você faz as integrais, com isso você consegue fazer rotação e translação de curvas, tudo isso preservadas todas as condições do espaço. Então, por vezes, é interessante sair dos nossos espaços de origem e procurar outros espaços transitórios para resolver o problema lá e depois converter a minha solução. É muito parecido com quando vocês fazem integral. Às vezes, vocês estão fazendo lá integral em x, é uma integral muito difícil de fazer. Aí vocês usam uma substituição. Faz u igual a tangente de θ. U igual a seno de θ. Todas aquelas outras substituições trigonométricas, por exemplo, fazem com que a integral fique muito mais simples, e depois vocês conseguem trazer ela para a variável de início. Querendo ou não, o que você está fazendo pega a integral que está no universo do x, que está muito difícil de fazer, rebola ela para o universo do u, que é mais simples, e com o resultado, devolve para o universo do x. É o que a gente está fazendo aqui. Só que lá a gente fala sobre conjuntos compactos da reta, e aqui você está falando sobre trocar eixos coordenados por retas bissetrizes. Mas que os resultados obtidos serão os mesmos. Beleza, gente? Isso é algo muito comum da gente fazer. Não sabe resolver num ambiente que é difícil? Cria-se um ambiente mais propício para resolver. Então, vamos lá. Vamos provar que o R2 é, de fato, a soma de um elemento de K com um elemento de K. Prova. Gente, um elemento do R2, ele é do tipo XY, correto? Só que um elemento XY, ele pode ser escrito assim, ó. Quem foi meu aluno sabe que eu adoro fazer essas abrobragens. É metade de x com metade de y
mais. Deixa eu escrever isso daqui mais bonitinho. Para ver se vocês entendem passo a passo a minha construção. Vou pegar aqui x e y. O x e y, vocês concordam comigo que pode ser obtido assim, ó? Como sendo a metade de x mais a metade de x. E o y como sendo a metade de y mais a metade de y. Todo mundo concorda que isso daqui é verdade? X pode ser obtido como sendo a metade de x mais a metade de x, e o y como sendo a metade de y mais a metade de y. Tudo bem? Todo inteiro pode ser obtido como a soma das suas metades. Mas ainda posso escrever mais uma coisa. Eu posso escrever que isso daqui, gente, ó, pode ser obtido da seguinte forma. Como sendo a metade de x menos a metade de y mais a metade de x mais a metade de y. Todo mundo concorda que isso daqui que eu acabei de escrever, ó, isso daqui, é a mesma coisa que isso daqui? Metade de x continua, metade de x continua. Aí eu coloquei a metade de y positiva, a metade de y negativa, porque uma anula a outra, então não faz diferença nenhuma daqui de cima. Todo mundo concorda com isso daqui? Por mais estranho e sem noção que possa parecer. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Isso daqui vai ser a metade de y menos a metade de x mais a metade de y mais a metade de x. Certo? E aqui eu vou reconduzir, ó. Eu vou transformar esses dois camaradas em uma coisa só. Isso daqui vai ser, ó, x menos y sobre 2, esses dois camaradinhos aqui. Mais, agora esses dois aqui. X mais y sobre 2. Só fiz agrupar. Esses dois eu agrupei em um só, em uma só fração. Esses dois eu agrupei em uma só. E aqui também. Vou pegar esses dois aqui e colocar, ó, y menos x sobre 2. E aqui eu vou agrupar. Y mais x sobre 2. Só fiz reagrupar. Certo? Gente, como aqui tem uma soma e aqui tem uma soma, eu posso quebrar isso daqui em duas parcelas. Uma parcela que tem esses dois e uma parcela que tem esses dois. Então, eu vou pegar uma parcela que tem esses dois camaradas aqui, ó. X menos y sobre 2. Y menos x sobre 2 vai ser uma parcela. E vou somar com a outra. X mais y sobre 2. Y mais x sobre 2. Todo mundo concorda comigo que são a mesma coisa? E agora é o seguinte, ó. Esse camarada aqui, do primeiro parênteses, o que acontece se eu somo esses dois camaradas que estão aqui? O que acontece se eu somo x menos y sobre 2 com y menos x sobre 2? O que acontece se eu somo esses dois camaradas? X cancela com x, y cancela com y. Então, isso daqui vai dar um total de 0. Ou seja, a soma desses caras dá 0. E se a soma dos caras dá 0, significa que aquele elemento pertence a U. Então, esse camarada que está no primeiro parênteses, ele é um camarada que provém do conjunto U, porque somando seus valores dá 0. E agora, quando eu olho para cá, o que acontece se ao invés de somar, eu subtraio esses dois camaradas? Pego o x mais y sobre 2 e subtraio ele do
y mais x sobre 2. X menos x anula, y menos y anula, então isso daqui vai dar zero. Ou seja, quando eu subtraio esses dois camaradas entre si, o resultado é zero. E quando eu pego esses dois camaradas e subtraio e dá zero, significa que eles vieram do conjunto W. Então, esse parzinho aqui veio do conjunto W. Então, eu saí desse camarada aqui, ó, que era um camarada do R2, e acabei de descobrir que ele nada mais é do que um cara que veio do U, somado com um cara que veio do W. Conclusão, o R2 é uma soma de elementos que saem do conjunto U com elementos que saem do conjunto W. Todo elemento do R2 é, na verdade, um elemento do U mais um elemento do W. E aí fica provado que o R2 é reconstruído como uma soma de duas retas. Dúvida, gente? Nessa marmotagem sem futuro que eu fiz aqui, como diz o popular, que parece que eu não ia para lugar nenhum, mas eu estava estrategicamente manipulando os resultados para chegar onde eu queria? Tem uma maneira mais fácil, não? Essa é a única construção sobre os pontos. Então, Infelizmente. explica bem um pouquinho de novo para mim, por favor. Tá certo. É uma construção difícil, de fato. É uma das construções vetoriais mais delicadas que eu conheço. Então, vamos lá. Eu tenho o x e o y. Como é que eu vou reescrever cada um? O x, eu estou pegando metade de x com metade de x, porque a soma das metades dá o inteiro. Então, o x é a metade de x mais a metade de x, e o y é a metade de y mais a metade do y, correto? Correto. E aqui, Islândia, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a metade de x e vou fazer aparecer a metade de y, essa outra metade de x eu continuo, e eu vou aparecer a outra metade de y. Só que aqui eu vou colocar cada uma com sinal oposto, porque é como se cada uma cancelasse cada uma, e aí ficasse somente o x. Então é como se eu tivesse colocado a metade de y e depois tirado a metade de y. Tudo bem? Tudo bem. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Só que como já aparece o y, eu vou fazer aparecer as metades de x. Uma positiva e uma negativa. De modo que elas se cancelem e continue apenas o y por aqui. Agora, eu vou agrupá-los de dois em dois, Islândia. Primeiro eu vou pegar esses dois e colocar sobre uma única fração. X menos y sobre 2, já que ambos têm denominador 2. E aqui, x mais y sobre 2, que tem um único denominador 2. Na outra coordenada também, vou pegar o y menos x e colocar sobre um único 2, o y mais x sobre um único 2, ok? Só para, ao invés de deixar 4 parcelas soltas, deixar cada uma somente com 2 parcelas. Tudo bem? Ok. E aqui, como eu tinha uma soma no interior, eu vou pegar e vou dividir em 2. Vou pegar esse primeiro camarada aqui e vou juntá-lo em um vetor com esse. E vou pegar esse segundo camarada aqui e juntá-lo em um vetor com esse. E aí eu vou fazer o seguinte. Esses dois primeiros vão formar esse novo vetor, e esses dois em preto vão formar esse outro vetor. Então, eu transformei inicialmente o que era apenas x e y em uma soma de dois caras diferentes. Tá bom? Tá bom. Agora, eu vou te garantir que cada um deles veio de um espaço diferente. Esse daqui, eu estou te garantindo que veio do espaço U. Por quê? Porque, segundo eu defini lá em cima, o espaço U é o espaço em que a soma dos elementos dá zero. Se eu pego esses dois elementos aqui, ó, que estão no parênteses, quem vai ser a soma deles? Se eu pego
o x menos y sobre 2 e somo com x menos y sobre 2, ou seja, se eu somo os dois camaradas, x positivo com x negativo cancela. Y positivo com y negativo cancela. Então, a soma desses dois elementos deu zero. E sempre que a soma dos dois elementos dá zero, vem do U. Agora, esse outro par, eu te garanto que vem do W. Por quê? Porque, segundo eu falei aqui, o W, a diferença deles dá zero. Se eu pego esses dois camaradas aqui e subtraio, ou seja, se eu faço a diferença entre eles, se eu pego esse camarada e subtraio desse, x menos x é zero, y menos y é zero, então a diferença entre eles é zero. Portanto, eles vêm do conjunto W. Então, eu saí do conjunto R2, que só tinha x e y, e os obtive agora como uma soma de elementos do conjunto U mais uma soma de elementos do conjunto W. Portanto, o R2 nada mais é do que uma soma do subespaço U com o subespaço W. Agora sim, entendi. É uma construção bem forçada, né, gente, de certa forma. Mas garante que eu sou capaz de recuperar um espaço somando outros espaços anteriores a ele. Tranquilo, gente? É complicado, é meio forçoso, mas é verdade. Vamos fazer mais um exercício. A aula está terminando, já são quase 11h30, só para a gente findar aqui. É porque esse eu devia ter colocado ele como último exercício, né? Porque além dele ser muito provocativo, ele é bem difícil. Você se convence, mas aí você pensa, eu nunca teria tido essa ideia, né? E aí você agora faz o seguinte, você diz que você nunca teria tido essa ideia até hoje. Porque agora, como você já viu como é que faz, talvez um dia você treinando, você consiga lembrar. Prove que a soma de subespaços adivinha, pessoal? O que é que a soma de subespaços dá? O que é natural de se imaginar que a soma de subespaços dê? Então, se eu tenho dois subespaços, a soma de subespaços vai gerar o quê para mim? Prove que a soma de subespaços é um subespaço. É a fome, né, gente? O horário do almoço está chegando, né? Pois é. Seria muito chato se alguém estivesse comendo durante a aula e você com fome, né? Então vamos provar que a soma de subespaços é um subespaço. Prova. Eu vou aqui pegar dados U e W subespaços. Ó, se o U é subespaço, então o zero pertence a U. Se eu pego dois elementos de U, eles estão em U. A soma deles está em U. E qualquer múltiplo de um elemento de U está em U, correto? Se o W é subespaço, o zero pertence ao W,
a soma de dois elementos de W pertence a W, e qualquer múltiplo de um elemento de W pertence a W. Correto? Essas são as condições quando você supõe que U e W são subespaços. Ambos têm o zero, ambos preservam a soma, ambos preservam o produto por escalar. Agora, eu tenho que fazer a soma dos subespaços. Então, quem é o U mais o W? É a soma de todos os elementos U e W, onde o U pertence ao U e o W pertence a W. Correto? Então, eu vou pegar e vou chamar esse espaço novo aqui, ó, de espaço V. Então, se eu pego um elemento do conjunto V, ele nasceu de quem? Da soma de um elemento de U com um elemento de W. Se eu pego um outro vetor V2, que vem do conjunto V, o V2, ele nasceu da soma de algum elemento do U com algum elemento do W. Então, se eu pego V1 mais V2, isso na prática seria o quê? O V1 é U1 mais W1, o V2 seria U2 mais W2. Aqui eu posso, esses dois caras do meio, eu posso trocar de posição, correto? Pela propriedade comutativa. Só para deixar U perto de U e V perto de V, W perto de W, perdão. E aqui eu posso fazer o seguinte, mudando esses caras de posição, U1 mais U2, e aqui W1 mais W2. Agora, pessoal, minha pergunta. U1 mais U2 pertence a que conjunto? U1 mais U2? Ao conjunto U. Ao conjunto U, perfeito. Então, isso daqui pertence ao conjunto U. E esse W1 mais W2 pertence a que conjunto? W. Então, esse camarada aqui pertence a W. Então, a soma daqui pertence ao U mais o W. Então, a soma desses vetores aqui pertence ao U mais W. Só que U mais W é, na verdade, que conjunto? Conjunto V. Conjunto V, exatamente. Conclusão, o vetor V1 mais o vetor V2 pertence a V. Quer dizer que o V preserva a soma. Então, ele satisfaz o axioma 2, né? Então, aqui o axioma 2 está satisfeito. O axioma 1, pessoal, ele é muito imediato, né? Porque, ó, o zero está no U. O zero está no V. Então, o zero pertence ao U. O zero pertence a V. Zero mais zero, ele vai pertencer a U mais V. Perdão, W. Ele vai pertencer a U mais W, correto? E quem é U mais W? É o próprio V. Então, 0 mais 0 é 0. E U mais W é V. Então, o 0 pertence a V, que é aquela nossa primeira condição. E aí, a última condição que falta para a gente é saber se o alfa vezes o vetor ainda está na soma. Então, ó,
Suponha que tu tenha um V1. Aliás, suponha aqui que você tem o seguinte agora. Que você tenha o alfa U1 se somando com o alfa W1. Como ambos têm alfa, eu posso colocar o alfa em evidência, não posso? Escrever alfa U1 mais W1. Mas quem é o U1 mais W1? É o V. U1 é o V1, né? Então isso vai dar um certo alfa V1. Ou seja, o alfa V1 está em que conjunto? Conjunto V. No conjunto V. Então, ó, o V1 estava no conjunto V. O alfa V1 também está no conjunto V. Então, o terceiro axioma está satisfeito. Porque se um vetor está no conjunto, o seu múltiplo também está. Com isso, né, concluímos que o V, que era a soma de U com W, é um subespaço. Ou seja, a soma de subespaços também gera um subespaço. Que era o que o nosso último problema queria nos propor. Deu para entender, gente, como é que foi a construção desse problema? Deu. Como é, Islândia? Eu entendi. Bom, pessoal, então é isso, são quase 11h30. Então, com isso, a gente termina o nosso estudo de espaços e subespaços. A gente já termina uma quantidade razoável de assuntos que estão naquela nossa lista, né? Próxima aula da gente, a gente vai falar sobre LD, LI, geradores e bases, que é o último tópico daquela lista. Então, a nossa próxima semana, ela vai ser basicamente voltada para finalizar os tópicos da lista, né? Então, a gente vai trabalhar apenas com isso. Com linearmente dependente, linearmente independente, geradores, bases e combinações lineares. E o dia do Tira Dúvidas vai ser que dia? Provavelmente na semana seguinte, porque a gente já vai ter dado todo o conteúdo, já vai ter feito uma boa parte dos exercícios, vocês provavelmente já vão ter olhado para a lista e tentado resolver alguma coisa, e a gente já trabalha em cima dessas dúvidas. Tudo bem? Tudo bem. Pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, aí eu vou pegar e vou passar uma aulinha extra de exercícios resolvidos para vocês lá, tá bom? Falando sobre isso. Do jeito que eu fiz semana passada. Eu dei as 2 aulas, depois passei uma aula extra, que era basicamente resolvendo exercícios. Então aí eu vou também passar isso daí. E é bom que nesses exercícios pode ser que vocês encontrem alguma coisa da lista. Eu sempre deixo isso no ar. Pode ser que lá eu resolva alguns exercícios que inclusive estão na lista. Tem. Bem parecido. É só você ir adaptando as ideias que acaba dando a mesma coisa. Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nem nada do tipo, pessoal, a gente vai ficando por aqui, são religiosamente 11h30. Então, vocês aí vão cuidar da vida. Eu vou aqui continuar esse difícil trabalho. E a gente se vê semana que vem, qualquer coisa é só chamar. Bons estudos a todos e até a próxima. Ô, Dé, se hoje tem aula de probabilidade.